Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aí para mais uma aula de biologia, mais uma aula de genética. Hoje, particularmente, vamos falar da segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel. Mas você deve estar se perguntando, pô, professor, mas segunda? Por que segunda? Tem uma primeira lei de Mendel? Tem, é claro. Você já estudou conosco aqui no vídeo. Já estudou, não? Sim, porque temos um vídeo aqui no canal em que a gente fala da primeira lei de Mendel. Se você não sabe, assista o vídeo da primeira lei de Mendel. É aquela do cruzamento do azão, azinho, azão, azinho, que dá 3 para 1, ou 75 para 25. É a primeira lei de Mendel. Essa aí é a primeira. Agora nós vamos falar da segunda lei de Mendel. E definição teórica da segunda lei de Mendel. É o estudo de 2 ou mais pares de genes, sim, 2, às vezes até mais, 3, 4, 5, 6 pares de genes, mas veja bem, são pares de genes independentes. São pares de genes independentes. Mas você já deve estar se perguntando, mas professor, o que são genes independentes? Ora, genes independentes são genes localizados em cromossomos diferentes. Sim, em pares de homólogos diferentes. Nossa, professor, mas isso tem relevância? Sim, tem sim, é claro que tem. Faz toda a diferença. E eu vou te mostrar como. Por que faz diferença? Num esquema simplificado aqui na lousa, extremamente simplificado, dos cromossomos e dos genes, tá? Vamos começar falando de dois pares de genes, e abordando indivíduos dihíbridos. O que são indivíduos dihíbridos, ou duplo heterozigoto, se você preferir, são indivíduos, híbridos em dois pares de genes. Aqui no caso, o da segunda lei vai ser esse caso aqui, azão, azinho, híbrido para o par de genes A, e Bzão, Bzinho, híbrido para o par de genes B. Por isso, dihíbrido. Isso é um dihíbrido. Aqui também temos um dihíbrido. Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Híbrido para o par de genes C, Czão, Czinho. Híbrido para o par de genes D, Dzão, Dzinho. Ambos são dihíbridos. Mas veja aqui que no esquema dos cromossomos, que eu fiz de forma muito simplificada, a história é bem diferente. Comparando esse caso com esse aqui. Eu usei até cores diferentes para isso ficar mais claro para você. Preste atenção, tá? Então perceba aqui, nós temos o par de genes A, em verde, azão, azinho, num par de cromossomos homólogos. Esse cromossomo é homólogo desse porque justamente eles possuem os mesmos genes A nos mesmos locos, no mesmo local, né? Agora, o par de genes B está num outro par de homólogos, na mesma célula, mas num outro par de homólogos. Veja aqui, Bzão, Bzinho, né? Então, esse cromossomo é homólogo desse porque os mesmos genes B nos mesmos locos, né? Nos mesmos locos. Note que aqui a situação já é diferente, hein? Aqui a situação é diferente. Professor, mas o Czinho está em cromossomos diferentes, mas eu estou falando do C em relação ao D. Note aqui, Czão e Dzão no mesmo par de cromossomos e Czinho e Dzinho também no mesmo par de cromossomos. Primeiro essa situação aqui, Quando o indivíduo vai produzir gametas, fazemos um tipo de divisão celular chamada meiose. E o que ocorre mesmo na meiose é separação, segregação é separação, né? Segregação dos cromossomos homólogos e, consequentemente, também dos genes. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui vai formar gametas que receberão apenas um par de cromossomos homólogos de cada um desses. Vai ser só um do verdinho, um do rosinha. Um de cada par. Então, que gametas ou que combinações são possíveis nesse caso? Esse indivíduo
pode, para algumas células, mandar o cromossomo, no caso do verde, que tem azão, certo? Ele não pode mandar o do azão? Pode. Agora, e do par B? Quem que ele vai mandar? Ele pode mandar, por exemplo, em algumas células, o B, o cromossomo do B, zão. Ele pode formar um gameta, azão, Bzão. Mas, note que ele também pode mandar para uma determinada célula o azão, que pode, numa determinada célula, migrar junto do Bzinho, do cromossomo com Bzinho. Por quê? A e B são independentes. Eles não estão no mesmo par de cromossomos, que esse caso aqui, ó. Esse caso aqui é totalmente diferente. Porque imagine, né? Nesse caso, como Czão e Dzão estão no mesmo cromossomo, literalmente no mesmo, né? No mesmo cromossomo. Então, se o cromossomo do Czão vier para uma célula, quem que ele carregará junto dele, necessariamente? Tá grudado, tá ligado. O Dzão. Ah, o Czão tá ligado no Dzão. Mas o Azão é independente do Bzão. Ele pode migrar com Bzinho se ele quiser. Entendeu? Por isso que é segregação independente. Ah, você já deve ter ouvido falar esse nome também, né? Também chamamos a segunda lei de Mendel de lei da segregação independente dos gametas. Por quê? Justamente, né? Os genes podem se separar de forma independente. E o mesmo vale aqui para o azinho, tá? Vou continuar aqui a separação aqui. O azinho pode migrar em algumas células com o Bzão, mas em outras células o azinho também pode migrar com o Bzinho. Provavelmente, aproximadamente, né, mais ou menos, um quarto das células, nesse caso, vai ter azão com Bzão, azão com Bzinho, azinho com Bzão, ou azinho com Bzinho. Um quarto, ou, se você preferir, 25%. Ah, 25%. 25%. 25%. Ah, quantidades iguais, né? Um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Já nesse caso aqui não, né? Nesse caso não. Por quê? Como eu disse, se o Czão migrar para uma célula, quem que ele leva junto, grudado nele? O Dzão. E se o Czinho migra para uma célula, o cromossomo do Czinho, quem que está grudado nele? O Dzinho. Czinho, Dzinho. Ah. Então esse indivíduo, em tese, só poderia produzir dois tipos de gametas, né? Ele só poderia produzir 50% desse tipo, metade, meio e meio, né? E 50% desse outro tipo. Agora, você enxerga como essa situação é totalmente diferente dessa? Como que eu chamo essa situação? É essa aqui, ó. Essa é essa daqui que a gente está vendo agora. Segunda lei de Mendel, tá? Essa situação aqui, que é o que está valendo agora, é a segunda lei de Mendel. Certo? Agora, essa situação aqui, totalmente diferente, vamos estudar em um outro vídeo. Claro que você vai assistir esse outro vídeo, não perca! O vídeo que nós vamos falar da situação que os genes estão ligados. Os genes estão ligados. Como é que fala ligado em inglês? Junto, ligado, vinculado, link, link. Essa situação aqui, ó, é a situação do linkage. Professor, já ouvi falar disso em genética, linkage, ou genes ligados, genes vinculados. E eu vou falar disso, prometo, num vídeo mais adiante. E um linkage, se não tivesse crossing over, teria 50% desse e 50% desse, mas a gente vai falar também do crossing over, é claro.
É claro que eu falarei do crossing over. Mas, volto a frisar que no momento eu estou falando disso aqui, ó. O que está valendo é segunda lei de Mendel. Segunda lei de Mendel. O que acontece na segunda lei de Mendel? Estudo de dois, ou às vezes até mais, pares de genes independentes. E você viu que os independentes são localizados em cromossomos diferentes. Cromossomos diferentes. É essa situação aqui que estamos estudando agora, tá? É essa situação aqui. Essa situação. E para estudá-la melhor, vamos pegar um exemplo prático, um exemplo com ervilhinhas. As ervilhinhas do Mendel. Você adora as ervilhas do Mendel, não é verdade? Eu sei que você adora. Mas preciso então trocar a nossa lousa mágica. Estou saindo de cena para voltar daqui a pouquinho. Falou? Valeu? Até mais! Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para continuar a falar da segunda lei de Mendel, usando o exemplo agora das ervilhinhas, as adoradas ervilhinhas do Mendel. Eu sei que você estava ansioso para que eu falasse aqui das ervilhinhas do Mendel. E para exemplificar com as ervilhas, nós vamos considerar, eu quero que você considere que em ervilhas, as sementes podem ter, você já sabe, né? Quanto à cor, elas podem ser azão, azão ou azão, azinho, amarelas. Amarela é dominante, você lembra isso da aula de primeira lei de Mendel. E caso sejam azinho, azinho, elas serão isso, verdinhas, verdes, verde é recessivo, né? Agora, vamos considerar uma outra característica definida por um outro par de genes que está em um outro cromossomo, ou seja, são genes independentes, por isso segundo a lei de Mendel, né? Considere que bezão, bezão, bezão ou bezão, bezinho, as ervilhas são lisas, elas são lisinhas. Agora, se ela for bezinho, bezinho, ela vai ser rugosa, vai ser uma ervilha rugosinha, tá? Rugosa, textura rugosa. Daí, vamos fazer o seguinte, vamos começar com uma ervilha amarela, lisa, pura. Por que eu especifiquei pura? Pura, porque, lembra, como a amarela é dominante, ela poderia ser azão, azão ou azão, azinho. Mas quando eu digo que ela é pura, você sabe que ela é azão, azão. E como ela é lisa, que é dominante também, ela poderia ser bezão, bezão ou bezão, bezinho. Então quando eu digo que é pura, você deduz que ela é bezão, bezão. Certo? Agora, verde rugosa eu não preciso dizer que é pura. Por quê? Porque é óbvio. Porque é recessivo, né? Porque para ser verde, ela tem que ser azinho, azinho. É a única possibilidade para ser verde, recessivo. E para ser rugosa, ela tem que ser necessariamente bezinho, bezinho. Porque rugosa é recessivo. Ah, tá. Agora vamos cruzar aqui. Amarela lisa com a verde rugosa. Esse cruzamento tá fácil, por enquanto, que são ervilhas puras, né? Então como é que fica aqui, ó? Do Pará. Do Pará. Do Pará. Eu quis dizer, do Pará. Nada contra o pessoal do Pará, pelo contrário, né? Sim, porque nós temos vários inscritos aqui no canal do Pará. Sim, é verdade, do Pará temos em todo o Brasil. A maior parte da comunidade aqui em São Paulo, mas temos uma galera aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, lá na Bahia, Pernambuco, todo o Brasil. Aliás, para além do Brasil. Temos. Não tem uma galera aí? Tem uma galera aí assistindo lá em Angola, Moçambique. Sim. É a comunidade lusófona. Sim, manifestem-se. Se você manifeste-se. Você aí que é de fora daqui de São Paulo, manifeste-se. Você que é de fora do Brasil, manifeste-se. Pra galera ver que eu não tô mentindo. Estamos chegando a 20 mil inscritos. 20 mil inscritos. Aliás, se você não é inscrito, se inscreva. Continue, se inscreva, curta nossos conteúdos e compartilhe para que possamos continuar a ajudar vocês contribuindo aqui no ensino da biologia, na tradução da ciência. Novidades estão surgindo por aí. Mas, voltando aqui, fui falar do Pará, comecei a viajar, mas eu quis dizer do Pará. Do Pará. O que essa daqui pode mandar? Ela tem azão e azão. Só pode mandar o azão. Beleza?
E essa, do par A, o que ela pode mandar? O Azinho ou o Azinho? É óbvio, ela é pura, só pode mandar o Azinho. Já essa do par B, você pode mandar o Bzão. E essa daqui do par B, você pode mandar o Bzinho. Geramos um indivíduo dihíbrido. Sim, dihíbrido. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E como é que são essas ervilhas? 100% de ervilhas do tipo amarelas, lisas. 100% de amarelas, lisas. Amarelas lisas e, amarelas lisas, anota esse nome, ó. Duplo heterozigotas. Ou, se você preferir, dihíbridas. Por quê? Nosso próximo cruzamento vai ser entre essas. Vamos pegar duas desse tipo, dihíbridas, para ficar mais emocionante. Então, tô saindo de cena de novo. Volto daqui a pouquinho com mais uma lousa mágica. Olá, pessoal. Estou de volta aqui para aquele prometido cruzamento entre amarelas lisas, duplo heterozigotas ou dihíbridas, né? Lembra? Dihíbridas. Olha lá. Uma plantinha que produz ervilhas amarelas e lisas, sendo cruzada com outra planta que produz ervilhas amarelas e lisas, mas ambas dihíbridas. Lembra do grego 2? Híbrida duas vezes heterozigotas aqui, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Essa aqui é igual também, né? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Primeiro passo, definir os gametas. Isso é fácil, não é? É assim, ó. A gente sempre vai combinar A com B. A com B. Quais as possíveis combinações de A com B? Por exemplo, esse cara pode produzir gametas Azão, Bzão, Azão, Bzão. Mas ele também pode produzir gametas do Azão com Bzinho. Lembra? São genes independentes. O Azinho com Bzão e o Azinho com um Bzinho. Outra possibilidade. Isso é fácil, professor. Calma, estes são só os gametas. São só os gametas. Esse indivíduo produz gametas. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. E este? Também, né? Os mesmos gametas. Ele também é dihíbrido. Então, ó, se você não pegou da primeira vez, presta atenção agora, ó. Azão, Bzão. É uma distributiva, né? Ó, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Os mesmos. Os mesmos gametas. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Agora vem a parte mais legal. Nós vamos montar um quadro para ver as possíveis combinações geradas por esses gametas. Os gametas desse indivíduo com os gametas desse indivíduo, que na verdade são os mesmos, né? Então precisamos agora fazer o quadro, a parte mais legal. Já volto. Um minutinho só para trocar a lousa mágica. E aí, pessoal, estou de volta com a nossa lousa mágica para fazer aquele emocionante cruzamento de 4x4, né? São 4 tipos de gametas diferentes que cada indivíduo produz. Lembra? Ó, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho, porque é um indivíduo dihíbrido, e o outro indivíduo dihíbrido também produz Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Você viu que eu montei essa tabela aqui, né? 4 tipos de gametas numa linha, os outros 4 numa coluna perpendicular, né? Numa coluna perpendicular. E agora é só a gente promover o encontro entre os gametas. O encontro entre os gametas é tipo assim, batalha naval. Tipo uma batalha naval, né? Por exemplo, nesse quadradinho aqui, quem que vai encontrar? Ó, você sempre junta primeiro A com A, depois B com B, tá? Primeiro o gene A, depois o gene B. E primeiro o dominante, depois o recessivo. Nesse caso desse primeiro quadrinho, ó, Azão daqui, Azão de lá, Bzão e Bzão mesmo, né? Agora, nesse daqui, quem que vai encontrar? Ó,
A primeiro, azão daqui, lá de cima, azão também. Mas agora, ó, Bzão, primeiro Bzão e Bzinho, certo? Nesse aqui, ó, azão lá de cima, azinho aqui do lado, Bzão lá de cima, Bzão aqui do lado também, certo? No último dessa coluna, o azão de lá, o azinho daqui, Bzão e Bzinho. Então, de novo, tá? Primeiro o A, depois o B. Primeiro o dominante, quando tiver, depois o recessivo. Tá? E aí é só completar a tabela. É só completar a tabela. Né? Você pode fazer assim. Você prefere fazer só encontro entre os As? Por exemplo, aqui, ó. Quem que encontra? Primeiro só os As. Azão e azão, nesse aqui, né? Nesse aqui, azão e azão também. Nesse, azão e azinho daqui. De lá de cima, azão e azinho aqui do lado. Aqui também, vamos fazer só o A, ó. Azão, azinho lá de cima, tá? Nesse aqui, azão, azinho. Nesse, azinho, azinho, aqui, ó, azinho, azinho. E nesse aqui, também, azinho e azinho. Nesse último, vamos fazer só A, hein? Ó, azão de lá, azinho daqui. Que mais? Azão de lá, azinho daqui. De lá, uia, um azinho e outro azinho. E aqui, azinho e azinho. Agora vamos fazer o encontro dos Bs. Vou fazer essa linha aqui agora, ó, só para te mostrar uma curiosidade, ó. Se você colocar os gametas nessa posição, olha o que acontece. Aqui, B, hein? Bzão, Bzinho, não é? Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Aqui, Bzão, Bzão. Aqui, Bzão, Bzinho. Que eu queria te mostrar curioso. Olha só, olha só. Essa coluna é igual a essa linha, não é? Essa tabela tem uma certa simetria, olha só. O que você tem aqui é igual ao que tem ali, ó. Azão, azão, Bzão, Bzão. Azão, azão, Bzão, Bzinho. Azão, azão, Bzão, Bzinho. Olha, aqui, azão, azinho, Bzão, Bzão. Também. E aqui, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Olha, outra curiosidade. Você vai ver que nessa diagonal aqui, ó, ficam os indivíduos dihíbridos. Tá vendo, ó? Os dihíbridos, a diagonal tá falando essa aqui, ó. Se você traçasse uma diagonal por aqui assim, ó, estão os indivíduos azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Ai, que curioso, né? Mas vamos continuar, ó. Aqui, quem que se encontra? A gente já fez azão com azão, agora Bzinho com Bzinho. A gente tá fazendo B, né? Bzinho, Bzinho. Certo? Aqui, já temos azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Bzinho, Bzinho. Nesse aqui também, olha que coincidência, igual ali, né? Igual ali, ó. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Né? Aqui e aqui, ó. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão de lá, Bzinho lá de cima. E no último aqui, azinho, azinho, Bzinho de lá, Bzinho daqui. E nesse, azinho, azinho, mais Bzão dali e Bzão daqui. Bzão, Bzão. Outra curiosidade, se você montou a tabela dessa forma, nessa outra diagonal estão os indivíduos puros. Como assim os indivíduos puros? É puros para os dois
pares de genes para os dois locos. Ó, olha só. Azão, azão é puro. Bezão, bezão é puro. Azão, azão é puro. Bezinho, bezinho também é puro. Azinho, azinho é puro. Bezão, bezão é puro também. E azinho, azinho e bezinho, bezinho também são puros. Olha que coincidência, né? Nessa diagonal estão os dihíbridos, os duplo heterozigotos. Nessa estão os indivíduos puros, puros. Se você colocou os gametas nessa mesma posição, né? Mas agora nós vamos analisar, né? Esses aqui são os genótipos que a gente obtém a partir desse cruzamento, né? Como é um quadro de 4x4, você viu aqui que são 16 quadradinhos, né? Mas quanto aos fenótipos, como que as coisas vão ficar? Quais são as possíveis combinações? Nós podemos ter, já me adiantei aqui, ó, ervilhas amarelas e lisas. Não tem? Tem ervilha que é amarela e lisa ao mesmo tempo. Tem ervilhas que são amarelas, porém são rugosas. Tem amarelas rugosas. Tem verdes lisas e verdes rugosas, né? Verdes lisas e verdes rugosas. Aliás, deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, que eu me adiantei. Vamos dizer, eu quero colocar assim, ó, nessa posição aqui, ó. Você vai entender daqui a pouquinho porque eu quero verdes lisas e verdes rugosas. Vamos lá, vamos marcar primeiro o que é amarelo e o que é verde. Me ajuda aqui, ó, me ajuda aqui. Vamos procurar aqui assim. Se tem azão, azão, a ervilhinha de que cor? É amarelinha. Então vou fazer assim, tá? Amarela. Por enquanto só estou analisando a cor, tá? Também tem azão, então também é amarela. Também tem azão, também é amarela. Aqui, azão, hein? Amarela. Tem azão, é amarela. Ó, tem azão, se tem azão, se tem azão, se tem azão, se tem azão, é amarela. Ó, mais um azão aqui, também é amarela. Azão, amarelinha também, né? Tem mais, ó. Azão, amarela, ervilhinha amarela. Tem azão, amarelinha. Azão, amarela. Azão, é amarela também. Né? Ó, marquei todas as que tem azão, você percebeu? Todas as que tem azão. Agora vamos marcar todas as que tem azinho, azinho. Azinho, azinho, são as verdes, né? Então, ó, olha só que coincidência. Azinho, azinho, aqui, ó, azinho, azinho. Verdinha. Azinho, azinho, aqui também. Verdinha. Azinho, azinho. Verdinha. E azinho, azinho, verdinha. Eu falei coincidência porque você percebeu, ó, todas as que tem azinho, azinho e que são verdes ficaram nesse quadrante aqui, né? Ó, nesse quarto do quadro aqui que tem 16, né? Mas 4 aqui são verdinhas, tá? Estas são as verdes, ó. Todas as que tem azinho, 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 são verdes. Agora vamos fazer o seguinte, vamos marcar as que são lisas, as que tem bezão, tá? As que tem bezão, e eu vou fazer assim, eu vou fazer um contorno em volta da ervilhinha, um contorno lisinho, ó, lisa. Essa é lisa, porque ela tem bezão aqui, ó. Também é lisa, essa também é lisa, ó, é lisa. Bezão é lisa, bezão é lisa, bezão é lisa. Opa, e quando tiver bezinho, professor, como você vai fazer? Eu vou fazer assim, ó, rugosa, tá? Nossa, tô exagerando na rugosidade, mas para diferenciar da lisa, tá? Essa é rugosa, essa tem bezão, essa então é lisa, essa é lisa. Essa tem bezinho, essa já é rugosa.
rugosa. Bzão, das lisas. Das lisas. Bzão, das lisas também. Lisinhas. Bzão, lisa. Bzão, lisa. Bzão, lisinha. Mas bezinho. Rugosinha. Rugosa. Nossa, limpei a garganta agora, né? Essa é Bzão. Essa é lisa. É lisa. Mas essa aqui, ó, a última aqui é rugosa. Rugosinha. Tá vendo? Ó, amarela lisa, amarela rugosa, verde rugosa. É o que eu já tinha adiantado, já tinha colocado aqui, né, os fenótipos, as proporções fenotípicas, amarelas lisas, amarelas rugosas, verdes lisas, verdes rugosas. O que eu esperava que aparecessem esses tipos, mas em que proporção? Dentre as 16. É porque aqui nós temos 16 nesse quadradinho, né? 4 por 4, 16 quadradinhos. Vamos contar? Espero que eu tenha acertado, porque se eu acertei, a proporção tem que ser essa aqui, ó. Ó, na segunda lei de Mendel, num cruzamento entre híbridos, a proporção deve ser 9, 3. Nossa, professor, que exagero, por que números tão grandes? Você já vai entender. 9, 3, 1. 9, 3, 1. 9, 3, 1. 9, 3, 1. Nossa, professor, às vezes você é tão repetitivo. Me acompanha. Ó, quando eu digo 9 com essas duas características que são dominantes. Características dominantes amarela é dominante, ser lisa é dominante. Tem que ter o 9 aqui, será? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, 9. Amarelas, lisas. 3 amarelas, mas do tipo rugosas. Amarelas rugosas? Cadê as amarelas rugosas? As amarelas rugosas estão aqui, tem uma, ó, outra amarela rugosa aqui, ó, tá vendo? E mais uma amarela rugosa aqui. Olha, 9, 3, que agora tem uma característica dominante, que é ser amarela, mas a outra é recessiva, que é ser rugosa, né? Verdes e lisas. Tem 3 também, ó, são essas aqui, ó. Verde lisa, 3 verdes e lisas. Ou seja, uma característica recessiva, ser verde, e uma dominante, ser rugosa. E só uma, apesar de eu ter escrito verdes rugosas, eu já sabia que só teria uma, né? Uma do tipo verde e rugosinha, verde e rugosa. Ou seja, características recessivas, ambas recessivas, recessiva, verde e rugosa. Então, olha, isso é típico, isso é característico de cruzamento entre indivíduos de híbridos, na segunda lei de Mendel, e quando consideramos dominância simples, tá? Dominância simples, porque tem outros tipos, outras variantes, vamos falar mais adiante de epistasia, falaremos de epistasia também. Mas por enquanto, segunda lei de Mendel, com dominância simples, proporção do cruzamento entre híbridos, entre dois indivíduos de híbridos é 9, 3, 3, 1. 9, 3, 3, 1. 9, 3, 3, 1. Nossa, por que você é tão repetitivo? Para você memorizar. 9, 3, 3, 1. Cruzamento entre híbridos na segunda lei de Mendel. Por que, professor, eu preciso memorizar isso? Porque eu acho pouco provável que caia um exercício, né, para pedir para você fazer esse cruzamento enorme numa prova ou mesmo no vestibular. Não vai cair, professor? Não. Gastaria muito tempo, né? Já pensou? Quanto tempo você levaria para fazer esse cruzamento enorme? Quase a prova toda aí? Vai, sei lá, 1 hora? Mais? Menos? Depende da pessoa, né? Mas
Meu, é muito tempo, muito tempo. Então é pouco provável que caia assim. Ah, professor, se não vai cair, por que você perdeu todo esse tempo fazendo esse quadro enorme? Justamente, Goiaba. Eu gastei tempo para te mostrar da onde vem a proporção 9, 3, 3, 1. Vem daqui, 9, 3, 3, 1. E 9 o quê? 9, duas características dominantes. 3, uma dominante e outra recessiva. 3, uma recessiva e outra dominante. E 1 com as duas características recessivas, recessiva e recessiva. Uma recessiva e a outra também, tá? Então, 9, 3, 3, 1. É mais provável que se cair numa prova, o cara diga, por exemplo, né, num determinado cruzamento entre plantas, por exemplo, as ervilhas, com características localizadas em genes independentes, ou seja, segundo a lei de Mendel, com dominância simples, amarelo dominante, verde recessivo, liso dominante, rugosa recessiva. Foi feito o cruzamento entre híbridos, a proporção fenotípica é de 9, 3, 3, 1. Ou ele pode dizer, ele pode fazer o contrário. Né? Foi feito o cruzamento e obteve-se uma proporção de 9, 3, 3, 1. Provavelmente trata-se de primeira lei de Mendel. Alternativas. Não. Porque primeira lei de Mendel, lembra? 3 para 1. Epistasia. A gente ainda não falou de epistasia. Pleiotropia. A gente ainda não falou. Existe pleiotropia. Crossing over. Também provável que dê 9, 3, 3, 1. Segunda lei de Mendel com dominância simples. Você marca essa alternativa aí. Entendeu? Então, guarda isso. 9, 3, 3, 1. É um mantra. Segunda lei de Mendel. Segunda lei de Mendel. Cruzamento entre dívidos. Mas cuidado que o cara às vezes pode disfarçar, né? Olha o cara dando uma disfarçada. Ó. Ao invés de ele falar, a proporção foi de 9, 3, 3, 1, ele pode falar 900, 300, 300 e 100. 900 ervilhas amarelas lisas, 300 amarelas rugosas, 300 verdes lisas, 100 verdes rugosas. O que é 900, 300, 300, 100? 9331, ele só multiplicou por 100, né? Transformou em 1000 total, né? 1000 não, 1600, né? 900, 900, 300, 300, 100. Ou ele pode até usar aí uma margem de erro, né? Ao invés de 900, 300, 300, 100, ele pode pôr 900, 299, 300, 101. Tá perfeitamente dentro da margem de erro, né? Tá pra perceber, não dá? Não dá? 900, 299, 300, 101. Tá no 9331, tá? Tá no 9331. Então, fique esperto. Ele pode fazer 18, 6, 6, 2, 9331 multiplicado por 2. Fique esperto, goiaba, tá? Agora, nem todo cruzamento de segunda lei de Mendel vai dar 9331. Isso vale aqui para os díhíbridos com dominância simples. Nós faremos outros cruzamentos para mostrar que nem sempre dá 9331 na próxima aula, no próximo vídeo, que esse já está ficando enorme, né? E também tem uma forma diferente de fazer cruzamentos sem usar necessariamente essa tabelona enorme. Eu vou te mostrar que, por exemplo, né, se ele pedir qual a probabilidade de surgir o indivíduo com verdes lisas, tinha um outro jeito da gente chegar a esse número aqui, né, de 3 em 16, né, 3 em 16. Mas isso fica para a próxima aula. Falou? Valeu? Por enquanto, não se esqueça de dar aquele seu like, aquele joinha. Olha o trampo que eu tinha para fazer, né, essa tabela enorme aqui, né, para trazer essa aula para vocês. Então, ajudem, deem likes, inscrevam-se no nosso canal se você já não é inscrito, compartilhe, faça perguntas, façam comentários, tá? Façam comentários sobre a matéria, não sobre a careca do professor. Falou? Valeu, galera. Grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.